Olá, meus caros! Vocês imaginaram que não nos veria? Em hipótese nenhuma, tem rolé visita num dos espaços mais fantásticos que a gente poderia estar. Estamos no Centro Cultural Banco do Brasil. Pega seu cafezinho aí para você se sentir no clima, vem na cafeteria, vem nesse fantástico prédio criado em um momento importante da nossa história, foi sede de um dos mais importantes bancos que a gente tem e já teve. É... Entrar nesse clima é importante. Olha para o alto, curte a claraboia, curte as nossas colunas jônicas. Você está no rolê carioca, meus caros. Então, a experiência do rolê visitas de hoje, ela é muito importante. Simplesmente, pela primeira vez, o rolê vai ao Egito. Sim, meus caros, nós hoje teremos uma pequena aula de Egito. Obviamente que vai ser uma fala muito diferente da visita e do áudio muito técnico e muito bom que vocês podem ver e curtir dessa visita. Então eu vou de um outro jeito, eu vou provocar outros olhares para que a gente possa brincar, entender e estar passeando juntos, construindo essa vivência e essa troca juntos. Sejam bem-vindos ao Egito Antigo. O Egito formado pelas margens do Nilo, mas principalmente pela população do entorno de toda aquela região. Não esqueçam, o Egito é africano. Não esqueçam, o Egito tem uma história absolutamente fantástica. Vocês estão diante de uma câmara mortuária. Curtam. A forma das pirâmides, muita gente não sabe, é provavelmente uma reprodução, uma tentativa de dar uma ideia sobre a dinâmica do céu. O olhar para o céu do egípcio daria justamente essa noção de tridimensionalidade, assim como a percepção de tempo. Eu construo sobre isso para que eu marque a eternidade. Na imagem, você consegue perceber o tamanho dessas pirâmides. Quando num ângulo fantástico como esse, você vê, próximo dos camelos, esses animais tão importantes, a magnitude desses templos funerários. Você tem aí uma pequena reprodução da pirâmide de Gizé, uma das importantes pirâmides do Egito. Um traço que é fundamental. Só existem pirâmides no antigo reino egípcio. Então, toda vez que vocês virem aquela, os hebreus foram escravizados para fazer pirâmide. É loucura, não existem pirâmides mais sendo construídas ali. Rainha, mas foram os alienígenas? Olha, meus caros, certamente, historicamente falando, eu não tenho provas que me levem a esse tipo de dado. O que eu sei é, este moço, este sim, era entendido como o primeiro dos homens e o último dos deuses. Este senhor, vulgo faraó, é justamente aquele que cria e dá sentido e dá valor, muitas vezes, à percepção e à ideia do Egito. A iconografia dele é construída de um jeito em que ela varia ao longo do tempo, varia ao longo dos quase 3.000 anos de história egípcia, se a gente for considerar desde o período nomarca, já explico melhor isso, até o Egito tardio, e essa imagem, essa figura, ela é simbólica de poder. Então, olhar o faraó, essa representação do Horus vivo, do Deus vivo, é fundamental para a gente compreender e mergulhar um pouco sobre essa história egípcia. Há muitas informações associadas aqui, mas eu preciso que vocês, de alguma forma, percebam. Eu quero que vocês entrem no clima, eu quero que vocês cheguem comigo. E aí vocês precisam conhecer um elemento central. Formar o Egito
é o encontro. Formar o Egito é isso que vocês estão vendo. Certamente, muitas vezes, vocês já viram essa coroa do faraó, como muitas vezes é chamada, se estrutura. Ela, na verdade, representa o encontro, a unidade. O faraó é o símbolo da unidade. Quando, teoricamente, o primeiro faraó, dentro de uma disputa entre o sul das corredeiras e o norte do delta, vencem a vitória da águia e da cobra, da luta da águia e da cobra, mas que gera a unificação. Nessa coroa você vê a união da águia e da cobra. Reparem no topo da coroa os dois animais representados. Na cabeça do faraó, isso é a união do próprio Egito. O delta e as corredeiras e as suas estruturas. Esta barba cerimonial seria compartilhada por homens e mulheres. A imagem é fundamental. Perceber o Egito é entender que nós não temos, meus caros, todos os fios de história. Nós não temos tudo o que acontece. No entanto, os fios de história que nós temos desse grande passado acabam fomentando, fornecendo, ilustrando possibilidades. Ilustração de possibilidades que permitem notar como grupos diversos se apaixonaram. Se apaixonaram para recriar os símbolos, como esse que vocês o verem, que vocês já devem ter visto em outras sociedades por aí. Mas, no entanto, aqui era a representação do olhar. É um Ankh, é a representação do olhar, daquilo que de alguma forma comanda ao vivo dos mortos e dá a passagem, o olho e a passagem que justamente nos permite notar a continuidade entre esses dois mundos. Se você for perceber, o Egito ele tem um entorno que nos remete. Por isso eu queria pedir para que vocês agora entrassem comigo e olhassem para o alto. Olha para o alto, vem comigo, vem olhando para o alto, para que você se sinta no Egito, porque quem vai falar diretamente com você será a esfinge. É um leão, é um homem de cabeça de leão. Meus caros, não é incomum na tradição egípcia essa mistura entre elementos humanos e elementos animalescos. Isso não significa diminuir, isso significa fomentar. Essa imagem é tão poderosa que você vai ver o bom e velho mito de Édipo recuperando essa imagem justamente com o enigma da esfinge. Decifra-me ou te devoro. Conhecem? Não conhecem? Que animal anda pela manhã de quatro patas, anda à tarde em duas patas e anda à noite com três patas? Que animal é este? Você conhece? Édipo decifra o enigma, é o próprio homem que, no seu nascimento, anda engatinhando ao longo da sua vida adulta em duas pernas e na velhice se apoia em três. É o enigma da esfinge, que é a busca do decifrar para entender. Estão no clima? Estão no clima? Então tá bom. Então agora eu posso, com tranquilidade, subir as escadas do Centro Cultural Banco do Brasil. Mas antes disso, quando a gente está subindo a escada, vamos lá. Ao vivo, respondendo perguntas para vocês. Tá bom de pergunta. Depois eu explico mais. Depois eu respondo mais. Sabem o que é isso? Vocês estão no diante do Nilo espraiado. Sim, meus caros, se você quer entender o Egito, você precisa recuperar, sim, a boa e velha frase de Heródoto.
O Egito é uma dádiva do Nilo. Mas, por favor, com um olhar crítico, isso é a visão do grego, olha uma outra civilização e a diminui dizendo que é um evento meramente natural. No entanto, aqui eu consigo fazer uma bela explicação do Egito e da relação do Egito com as águas. O Egito tem um solo fértil em torno do longo rio Nilo, justamente por conta dos períodos de monções, você tem um alagamento, um espraiar das águas, como você vê aqui, e quando essas águas se espraiam, quando essas águas abrem a possibilidade, remexem o lodo do rio e deixam aquele entorno muitíssimo rico, deixam aquelas terras muitíssimo férteis e permitem a organização de vários espaços. A tradição egípcia só pode ser entendida efetivamente com essa dinâmica, ainda que não é um processo meramente natural, meus caros. São os homens que justamente pegam e recriam e se relacionam diante da natureza, recriando, transformando, mudando e construindo. O Egito precisa ser entendido justamente a partir dessas relações. Mas eu tenho uma preocupação. Você tem ideia da temporalidade egípcia? Porque tem muita gente que acha que eu estou falando de 10 minutos. Tem muita gente que acha que é uma civilização e quer comparar com o tempo da civilização romana. Cara, na contagem longa, mais longa que eu consigo da organização do mundo romano, juntando monarquia, república e império, não dá 1000 anos. Eu estou falando de uma civilização em que se organiza, onde eu falo em pelo menos 3.000 anos de história. Dá uma olhada. O primeiro movimento que você tem no Egito é o chamado pré-dinástico. É chamado também de período nomarca. É o período de nomos. Eu não estou falando errado, não. É nomos, autonomia, cidades locais. Essas cidades locais, elas vão ser reunidas primeiro pelo sul e pelo norte, até que eu tenha um grande conflito que eu unifico essas cidades, criando e trazendo o período dinástico. Esse período dinástico ele vai dar a base para a gente organizar. Essa estela que está representada aqui é a estela de Djoser, que retrata um pouco dessa batalha, que é de deuses, mas também de homens, até que eu consiga organizar o reino antigo. O reino antigo é o momento em que eu tenho a consolidação das estruturas do Egito. São o momento dos grandes câmaras funerárias, dos grandes templos. A primeira delas, a pirâmide de degraus, organizada pelo Djoser, que tinha o seu grande organizador, a sua figura central, o seu vivir chamado Imhotep. Depois de um longo período, se vocês forem perceber, são quase 490 anos de história. Rainha, por que conta de trás para frente? Porque a gente utiliza calendário de advento. Então, a gente tem o ano 1, e aí tudo que é para trás eu conto nos números negativos. Lembra da aula? Vai rever tua aula de números negativos. Como é uma união que, apesar de forte, a autonomia local continua presente, você vai ter um conflito entre essas coroas, mais ou menos ali entre 2100 e 1980, e desses conflitos eu não tenho um faraó, eu tenho uma retomada do período nomarca, por isso eu chamo de primeiro período intermediário. O Médio Reino ele vem com a ideia de uma redução dos poderes militares do faraó, uma organização dos poderes do sacerdote mais locais, e o faraó ganhando uma conotação mais mágica. O faraó do Médio Reino é um faraó que não podia ser olhado, tinha que passar por grandes períodos, grandes entradas. Você tem uma iconografia muito forte, é um período de muitos templos. O segundo período intermediário vem justamente desse Egito, que já era mais autônomo, menos centralizado, vem muitos grupos externos. Esses grandes grupos externos se estabelecem no Egito, você tem uma história famosa sobre isso, que é a história dos hebreus, José e tudo mais, mas é um dos grupos, e você acaba tendo alguns grupos que vão assumindo o poder, como os Íxodos. Como eles não vão ser reconhecidos como parte do domínio imperial, apesar de se denominarem faraós, ou núbios se denominarem faraós, você passa a tratar aquele período justamente como um período que não conta. Amoses vai conseguir
em 1539, aproximadamente, essa contagem é toda aproximada. Reorganizar o Médio Reino em um período de figuras muito importantes, ali é retrato da imagem de Tutankhamon, que nem foi um rei tão importante assim. O pai dele é considerado um sujeito bastante complicado, porque ele justamente, Akhenaton, abre mão do deus Amon como principal e se aproxima do deus Aton, propõe a ideia de que o disco solar é o deus único e todos os outros deuses são mentiras. E aí, quando ele morre, o filho dele se vê numa situação difícil, volta a cultuar Amon, mas, tanto que é por isso que é Tutankhamon, ele nasce o pai da Tutankaton, e ele morre muito jovem, e o túmulo dele, por ser um faraó muito jovem e pequeno, acaba não sendo tão valorizado para ser buscado pelos ladrões. Resultado, o que vocês veem. A fragilidade do Médio Império coincide com o crescimento de outras civilizações, outras organizações no próprio Mediterrâneo. E aí eu tenho o domínio dos persas, domínio dos gregos, e esse período, esse terceiro período intermediário, período tardio, é justamente dessas expansões. O Egito muito dominado por outros grupos. E aí é um período em que você tem, por exemplo, muito forte a dominação dos persas, Cambises, que era filho de Dario. Você tem um período tardio de organização ali em que você tem vários poderes locais e a própria tradição faraônica ela acaba ficando meio dispersa. Vai ser reconduzida quando Alexander, na Macedônia, 332, domina a região, vai colocar Ptolomeu à frente da região, e é bem interessante como Ptolomeu, em 332 a 30, ele volta com a figura do próprio faraó e do poder do faraó e faz uma das descrições mais importantes para a gente conseguir entender a história egípcia, que é a Pedra de Roseta, que é justamente a pedra que o general Champollion traduziu e que foi trazida pelos homens de Napoleão do Egito, e que é uma inscrição do Ptolomeu, que era um dos homens dessa sequência, a partir do Alexandre, e que marca o domínio grego. Os romanos vão incorporar o Egito. O Egito está em algumas questões importantes. Todo mundo conhece Cleópatra. Cleópatra. Todo mundo conhece a história de Júlio César, Marco Antônio, morre todo. Porque o Egito é o grande celeiro do mundo romano. O Egito nunca foi uma área periférica do mundo romano. Ele se torna parte poderosa dessa estrutura. Olha que beleza, temos um overview. Está em inglês, está bonito. Temos um grande olhar. Esse é um pouco da história egípcia. Vou dar um tempo de respiro. Me perguntem. Pode chegar. Eu vou responder. Estão respirando? Vamos lá, dá uma olhada aí. Vai curtindo. Eu já vou falar dessa sala. Mas vamos respondendo perguntas. Vamos vendo aí. Vamos lá. Depois a gente volta. Eu vou responder, né? Tudo rapidinho assim mesmo. Vamos lá. Essa sala aqui, ela retrata um pouco do cotidiano do Egito. Que isso é legal. Uma imagem que o Egito é de livro dos mortos. Amigo, olha só. A casa das pessoas estava lá, as pessoas estavam pescando, navegando. São estátuas que fazem parte do cotidiano. E aí é uma dessas imagens de cotidiano que você tem, de aproximações que são interessantes e que você vai ver isso em toda essa sala. Rainha, por que eu tenho pouca imagem do cotidiano e eu tenho muitas imagens, por exemplo, das câmaras, dos palácios e de tudo mais? Por que isso acontece? É simples, meus caros. É como Legoff explica. Legoff é um dos maiores medievalistas que existem, Idade Média tudo é vida, mas hoje eu estou em Egito, fiquem tranquilos. Mas o Legoff fala que há determinados documentos que são criados para marcar a memória, o tempo. Quando você esculpe em pedra, quando você marca o tempo, você, de alguma forma,
quer marcar. Eu queria ver um pouquinho, Gabi. A Gabi é meu par, tá, gente? Se vocês não conhecem, entendeu? Hoje eu não tenho William, eu tenho Gabi. Gabi está aqui comigo, Gabi é meu par, e ela vai estar circulando junto comigo aí com vocês. Eu queria, Gabi, ver um pouquinho dessas imagens aí. Esse é um fragmento de parede que tem a cena agrícola. E aí, voltando, agora a gente pode ir lá para a seguinte, que tem umas coisas legais também. É só para eles terem um overview, para eles verem um pouquinho. O que significa eu ter essas cenas? O que significa eu ter esses espaços? Significa que aquela sociedade tinha coisas que faziam muito parte do seu cotidiano. As suas tigelas, os seus pequenos ornamentos. Eu tenho tratos de como funciona a agricultura. Eu sei, por exemplo, que a população mais pobre dificilmente tinha condições de vestimentas muito elevadas, diferente do que a gente vai ver na organização faraônica ou de qualquer outra forma que a gente possa estar pensando nesse sentido. Esses pequenos objetos, de alguma forma, eles acabam dando sentidos que estão fora daquele grande imaginário que a gente tem. Olha só, você pode ver uma sandália. Aí você, eles usavam, sim, e esses pequenos artefatos criam a possibilidade, criam o entendimento de que existe vida cotidiana. E que vida cotidiana era esse? Era um local com um forte sentido de agricultura, uma dinâmica muito relacionada à figura da exploração dessa agricultura. Os principais intelectuais chamam isso chamam esse momento do Egito e essa troca do Egito de modo de produção asiático, que é justamente um governo que acaba concentrando os excessos agrícolas, comandando algumas terras desses excessos agrícolas e que ajudam a gente a entender isso. Acho que já deu para ter uma ideia geral aí desse jogo. Agora eu quero pensar com vocês quem conta a história. Você já parou para pensar quem conta a história? Você já parou para vivenciar como o passado muitas vezes é retratado? Muito além daquilo que era de fato o Egito, você tem os retratos. Essa imagem é fora de série. É você pegar nessa sequência como a França foi buscar lá no século XIX com Napoleão organizar um conjunto de informações sobre o Egito. Todas essas imagens remetem justamente a essa construção imagética francesa sobre o Egito, como eram os templos originais. Isso circulava, gente, nas revistas, nos jornais, na imprensa. E qual era a imagem que Napoleão queria passar e que os sucessores de Napoleão queriam passar quando mostravam isso? Que existia uma grande civilização, um topo de civilização, e que agora a França, de alguma forma, retomava essa civilização. O Egito é muito mais do que as pirâmides do passado. O Egito é essa composição agrícola, mas também o Egito é as histórias que se constroem sobre o Egito. Cara, para pensar. Senta aqui comigo. Senta, se acalma. Eu estou dizendo que no século XIX, depois de Cristo, um dos grandes generais, simplesmente, que vai produzir bloqueios econômicos enormes, que é o pai do imperialismo, que vai estar preocupado em financiar, em buscar, em olhar elementos da arquitetura egípcia. E reparem, não é o único. Quando Napoleão é vencido pela Inglaterra, a Pedra de Roseta, que eu me referi, é um dos bens que a Inglaterra vai tomar da França como marca da sua vitória. E hoje, se você quiser ver a Pedra de Roseta, você tem que ir ao British Museum. Você não fica relacionado a essa questão. O século XIX é o século da arqueologia, da busca arqueológica. E desse desespero e dessa busca arqueológica, você acaba tendo essa experimentação. Podemos entrar no cofre, Gabi? Que a gente continua nesse jogo. Você tem essa questão da própria experimentação, da própria construção dessa experimentação. Por que o século XIX ele tem essa conotação toda? Vamos pensar aqui um pouquinho. Se a gente for lembrar na imagem do século XIX,
se a gente for construir o que significava ali o século XIX, eles justamente, vocês podem ver que são imagens de novo, são pinturas posteriores, ressignificadas, retrabalhadas. Você tira da antiga imagem, reconstrói essa antiga imagem, e isso é para os manuais. Então, de novo, só contando essa história, você começa a ter uma corrida por esses artefatos, e esses artefatos são para todos na Europa. Cada Estado-nação que cresce e se organiza, parte, busca essas informações, e hoje, se você quiser ver elas, você tem que ir aonde? Você vai nos museus europeus. Rainha, mas isso não é um assalto? Eu tomar aquilo que eu vou lá, encontro, me valho do imperialismo e trago para a minha própria nação, para a minha própria... Não é um assalto? Eu falei, é. O Iraque exige, por exemplo, o Egito exige devolução da Pedra de Roseta, uma série de outros do Iraque, da Mesopotâmia, como o Portão de Istar, que está na Alemanha. Há uma exigência da volta, mas eles não querem, obviamente, porque tem muita coisa em jogo aí, tem muita história nesse processo. Mas tudo isso que vocês estão vendo no cofre, na sala anterior, são europeus do século XIX retratando, quase que apaixonadamente, eu diria, o Egito. Então, repara, a gente começou no Egito mostrando que ele não é uma dádiva no Nilo, brincou com o cotidiano do Egito e agora pensou, e quem é que conta essa história? Mas agora chegou o momento, é nós entrarmos no Egito. Vamos conhecer um pouco da religião egípcia. Vamos conhecer um pouco sobre esse passado. Para quem não conhece mitologia egípcia, não tem nenhuma noção, o Egito ele emana do caos. E a ideia é justamente da reprodução dessa noção do caos. E há o registro. Para o egípcio, figura nessa tela porque isso é importante para a gente poder pensar, para o egípcio, a gente precisa entender que do caos emerge a ordem. Então, os deuses e o próprio faraó, de alguma forma, são a manutenção da ordem. Você tem os 4 filhos primordiais, você tem a própria ideia primordial do Egito ali, aonde Ísis, Osíris, Horus, Set, Ísis, Osíris, Horus e Tot e Set, são 5. O Horus é porque é filho de Ísis e Osíris, eles representam, de alguma forma, o nascimento de uma grande disputa entre os deuses. O panteão de deuses egípcios é muito amplo, até pela incorporação de deuses desses vários nomos que eu me referi, de outras civilizações. Então, diante desse enorme panteão, você passou a valorizar, a entender e tentar construir explicações para a própria história egípcia. E aí, dentro desse processo, é o que a gente passa a fomentar e a gente passa a trabalhar. E todas as estelas, todas essas pedras que têm essas histórias contadas, de alguma forma, trabalham e tentam criar uma explicação. Saímos do grande e vamos para o perto, para essa estela que eu queria mostrar do Tutmés. Se vocês for pegar, para o egípcio, você só existe enquanto você tem na memória. Quando você sumir da memória, você não existe mais. Aqui eu tenho o exemplo perfeito. Tutmés III dividia o trono com uma faraonisa, uma faraó mulher, Hatshepsut. E Hatshepsut era justamente... Eu trouxe esse trono porque era casada com Tutmés I, mas quando Tutmés III, que é sobrinho de Tutmés I, assume o trono, ele tenta apagar ela da história. Mas ele não consegue, várias estelas sobrevivem, e aqui você consegue ver alguns elementos legais. Primeiro, ela como faraó. Segundo, ela com essa representação de um instrumento fálico. A ideia de que ela se torna homem no momento em que ela se torna faraó. É legal a gente perceber essa relação com o tempo. Mas vamos conhecer um pouco mais desse Egito aí. Tem algumas imagens aqui nessa sala que eu particularmente gosto muito. A gente vai ver agora uma representação... Opa, vamos lá. A gente vai ver aqui uma representação do... Melhor, vamos jogar para algumas perguntas aqui. Deixa eu mostrar a Totti para eles primeiro. Gira aqui um pouquinho para a minha esquerda. Isso, chama a Totti para apresentar a Totti a ele.
Esse aqui, ó, é logo daqui na nossa frente. À direita. Rola mais aqui para a direita. Essa vitrine que está bem aqui no cantinho à minha direita, que ali vai ter o TOT, não a outra. A outra que estava ali anterior, isso. Se a gente for pegar essa imagem, isso. Essa aí são alguns deuses que vão ser importantes para a gente poder pensar e para a gente colocar. Todas essas imagens são tardias, e apesar de tardias, elas revelam algumas coisas. E aqui tem alguns deuses que eu acho muito interessantes. Vocês viram ali? Volta só uma para mim, para eu poder apresentar alguns dos deuses egípcios. Bastet, que é fundamental, justamente que é uma deusa que tem essa representação da gata, é a ideia daquela que o gato é aquele que vive entre o mundo dos mortos e dos vivos. Você tem aí Imhotep, que na verdade se torna um deus, é o grande construtor de pirâmides, é o primeiro construtor de pirâmides. Você tem, vamos lá, você tem a representação da Ísis, mãe de Horus, Ísis que representa essa mulher que lutou pelo poder. Você tem esse deus anão, que é o Bes. O Bes era muito forte, muito forte. No entanto, ele, se você conseguisse ali pronunciar e controlar o nome dele, você acabava o escravizando a fazer aquilo que eram os seus desejos e que era a sua ordem. Uma representação que eu acho bem legal. Vamos mais uma. Só para vocês conhecerem um pouquinho esses deuses. Vamos lá, vamos lá. Isso. Isso. Dá uma olhadinha nesse barco, que esse barco é bem legal também. Boa parte da história que a gente consegue perceber da vida egípcia e da relação da própria vida egípcia passa pelo Nilo. Os barqueiros representam o passado, a transição. É pelas barcas que você justamente vai ver o caminho e a passagem entre a vida e a morte. É com os barcos que vão passar todas as mercadorias e a própria tradição egípcia. É com os barcos que a gente consegue perceber alguns dos elementos bem importantes da sociedade. Tem uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês. Vamos ali atrás, vamos mostrar o gatinho. Isso é um arraso quando a gente chegava por enquanto, infelizmente, não presente, Museu Nacional, mas ele é muito legal. Você tem ali essa imagem, eu acho muito emblemática, muito interessante. Ela é ilustrativa, mas ela é poderosíssima sobre o Egito. Você tem aqui alguns instrumentos do dia a dia e muita gente olha essas múmias de gato e fica horrorizado. Meu Deus, eles mumificavam gatos! O faraó, a mumificação era um exercício de manutenção para a eternidade. Então, a partir do momento em que você mumificava um gato, você justamente estava dando condições daquele faraó que estava mumificado, que ele tivesse ali um grande companheiro, porque ele conseguiria olhar nessa transição do portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. É um elemento importante. O faraó era preparado para a continuidade da vida, e isso é fundamental. E aí ele levava, muitas vezes, alimentos. Você tinha esse caixãozinho ali com a forma dos peixes, aonde tinham verdadeiros banquetes que o faraó levava para que ele chegasse no outro mundo ou no próximo mundo. Rainha, é uma versão cristã? Não. É quase que uma lógica de videogame. Você vai continuar ali, você vai dar um continue e vai chegar na próxima fase. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais instrumentalizado, melhor. Um dos grandes deuses do Egito é o crocodilo. É uma figura importante. Aí você vê a mumificação de um crocodilo. Meu Deus, até crocodilo! Gente, olha só. Você precisa entender a lógica e a funcionalidade do processo. E não ficar imaginando, oh, meu Deus, que absurdo! Que aí ajuda a gente a entender melhor. Tá? Vamos lá, vamos continuar o nosso tour. Eu vou abrir agora mais um pouquinho para pergunta para vocês. Vou responder um pouquinho, vamos trocar um pouquinho de ideia e a gente sai do jogo já já. Vocês podem ficar com essa imagem linda aí, entre várias outras para a gente trocar. Isso é reprodução de um templo do Médio Reino. Ajuda a gente a entender que tipo de construções fantásticas eram produzidas e elaboradas no próprio Egito e por que ela é tão importante. Você tem no Médio Reino um faraó totalmente
a parte importante, total. Cara, ele não podia ser olhado diretamente, senão você poderia queimar e morrer. Eu fico imaginando que isso não devia dar muito certo. O faraó devia ficar escondido para poder garantir. É um templo de Horus que você está representando aí. E tem outra coisa que é importante: o poder dos sacerdotes. Os sacerdotes era uma casta privilegiada na organização e tinha uma relação muito forte com o próprio faraó. Mas deixa eu responder pergunta para vocês. A Gabi vai tá dando uma circulada com vocês e eu vou estar aí respondendo as perguntas. Vamos lá. Chegou de mensagem de alguém aí, ó. Vamos lá, fica ligado aí. Perguntas respondidas, vai, agora é a nossa vez. Vamos embora. Tem algumas representações que vão ser fundamentais para a gente entender nessa sala aqui. Vamos lá. É uma sala que você tem muitas representações de divindade, e essas divindades são uma continuidade para a gente entender alguns deuses e a função de alguns deuses do Egito. Uma das primeiras que eu queria sinalizar era justamente essa imagem de Sekhmet. Sekhmet também, assim como Bastet, é representada com essa representação felina, mas ela, diferente, ela tem uma relação muito direta com o próprio Thoth, a ideia do deus da inteligência, da sabedoria, e uma representação muito importante sobre como ela está relacionada a muitas das faraós mulheres que se tornam rainha, mas o Egito tinha tanta faraó mulher assim. Muitas vezes a gente não tem essa clareza, porque muitas das faraonisas elas assumiam formas e elementos masculinos, apesar de você ter alguns indícios. E Sekhmet é uma dessas figuras, é uma dessas deusas importantes que a gente precisa tá entendendo aí o que representa o próprio papel dela. Temos mais deuses para conhecer. Vamos lá. Aqui você tem a ideia do do Amenós e aqui do Amenhotep. São duas figuras normalmente relacionadas à ideia dos grandes construtores. Amenhotep é um sacerdote e você vai ter ali na estátua justamente... Rainha, mas eu achei que só fazia uma estátua de Deus e faraó. Tem estátua aí de um monte de gente. Tem, em especial, alguns sacerdotes, alguns arquitetos vão ser muito importantes dentro desse processo. Essa representação é muito tardia, já é do período romano, mas são os romanos absolutamente apaixonados com essa representação da esfinge, com essa representação do que representa esse leão, e de alguma forma vai ter discussão, vai ser alado, não vai ser alado, é um grifo, não é um grifo. Ele é o que é, ele é uma esfinge, como uma esfinge ele é o segredo. Tem vários deuses com representações animais, a Apis é um desses deuses, e o deus, obviamente, relacionado à agricultura e à força, mas eu queria contar uma história para vocês. Vocês sabiam
que a cerveja já salvou o mundo? Ah, não acredito que vocês não conhecem essa história. Jura? Pera aí que eu vou ter que contar essa história. Enquanto a Gabi vai dando uma passeada com vocês, dando uma panorâmica na sala, vendo algumas pedras, o que acontece é o seguinte: você, em determinado momento, descobriu que na verdade, em determinado momento, descobriu que os homens estavam articulando para derrubá-lo da carruagem do sol, para poder tirar ele da sua condição de Deus. E quando... Só um minuto. Quando, é porque deu uma travadinha aqui para mim, desculpa, quando isso foi discutido, esse processo de que os homens queriam derrubar ele, ele ficou muito irritado e ele resolveu criar uma criatura. E essa criatura, ela tinha o seguinte comando: sempre que ela visse o vermelho, ela deveria matar, para que ela, sempre que visse o sangue dos homens, ela garantisse que os homens seriam exterminados. Beleza, acontece que a criatura danou de matar gente, matou gente. E aí, em determinado momento, o Rafa ficou assim: não, mas eles não mereciam tão mal assim. E aí ele resolveu fazer o quê? Falou assim: já sei, como eu não consigo parar a criatura, eu vou encher a criatura aqui e vou tingir um monte de cerveja de vermelho. E aí pegou, botou várias quantidades de cerveja e tingiu tudo vermelho. Quando a criatura viu aquilo, partiu com tudo, encheu o pote de cerveja. Caiu bêbada, desmaiada. Quando acordou, não lembrava mais qual era a missão que Ra tinha dado para ela. E assim a cerveja salvou. Mas vamos lá. Vocês entraram nessa sala azul. Eu não sei se vocês notaram o que ela significa. Por favor, olhem bem para este portal. Olhem profundamente para este portal. Neste momento, você está abandonando o mundo dos vivos e entrando no mundo dos mortos. Prestem muita atenção. Vocês veem lado a lado Osíris e Anubis aguardando-os, para que o seu coração seja medido e pesado e você chegue e adentre ao mundo dos mortos. Essa é uma representação muito importante e de fato é isso mesmo. A ideia de que quando você chega no mundo dos mortos, quando você, desde que houve a grande batalha, que Sete tentou usurpar o trono e que acaba destruindo Osíris, mas Osíris vai permanecer vivo no mundo dos mortos e passa a ser o senhor dos mundos dos mortos, e que o guardião é o próprio Anubis, você vai ter uma representação ali importante em que aquele poderio, aquele local, ele significava um momento em que o homem era pesado. Então você levava mesas como essa, em que justamente os banquetes eram preparados para que você tivesse preparado na sua vida após morte. Vocês podem ver a mesa daqui, dá uma vista boa. A mesa de oferenças Bantuemar, em que você preparava aquilo. Quando você chegava no momento da chegada dos mortos, tinha duas possibilidades. Seu coração seria posto em um prato e no outro prato seria posto uma pena. Se o seu coração, no momento da sua morte, fosse mais pesado do que uma pena, você não teria direito à eternidade. Você seria destruída pela grande criatura do Anubis. Gente, essa representação é linda demais, que é a ideia de você ter o coração leve. Aqui você tem uma outra representação, pirâmide, uma representação menor da pirâmide e a representação do Khonshu. O Khonshu, ele aparece nos Vingadores depois, é bem interessante, mas ele é o deus Lua, ele é o que representa a própria Lua. E por que ele é representado em um piramídeo aí? Eu preciso lembrar que a pirâmide é entendida como o vórtice do mundo. Então, se você tem de um lado a representação do mundo, você tem a exata outra representação, como se você tivesse uma pirâmide para cima com a representação dos céus. E é para onde Khonshu se vê representado e se vê presente aí.
E aí é uma representação muito bonita para a gente poder estar pensando, entendendo exatamente o que é que ela significa. Mas preparem-se, por favor, preparem-se. Com um pouco de cera e um toque de magia, podemos aprisionar uma alma que poderá revelar o nosso futuro, poderá nos revelar tudo aquilo que de alguma forma nós queremos. Vamos lá! Vocês agora vão conhecer ao vivo um Chabad. Ups. Vamos lá, vamos abrir enquanto a gente vai estar chegando lá nos Chabad, vai chegando no outro passo. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre vamos dar uma rodada, vamos conhecer essa sala num primeiro olhar geral e eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre dúvidas, questões do que a gente viu até agora, ideias. Vamos lá, já já a gente para aí na sala. Beleza? Depois eu respondo mais. Vamos lá, vamos ver algumas imagens que ajudam a gente a entender um pouco sobre essas representações do Egito. Essa imagem, para mim, ela é muito importante. Eu queria falar com ela sobre vocês, que ela tem a ver muito com a visão do historiador. Tem muita gente que diz assim, nossa, o pessoal no Egito é estranho, né? Resolve escrever em parede ao invés de utilizar outros utensílios. Ah, não deviam ter papel. Pelo amor de Deus, né, gente? O Egito tanto tem, é um dos primeiros a desenvolver a partir do papiro, como vocês estão vendo nessa representação. O papel tinha uma linguagem mais simples para poder ser utilizada nesses papiros. Por que você faz esses desenhos em pedra na parede? Porque é a construção de eternidade. Tem uma técnica. Isso não é feito de qualquer jeito, não. Se vocês forem reparar, essas linhas vermelhas, tudo era constituído em quadrícula, inclusive para fazer as imagens e preenchidas a partir do processo. É uma linguagem sacerdótica, não é qualquer um que sabe ler hieroglifo nem do Egito Antigo. Ninguém era alfabetizado na parede, passarinho com passarinho. Ah, não! O que você tinha eram essas representações, sendo uma linguagem cifrada, um código especial para poucos, mas que marcasse justamente essa construção de eternidade. Então, essa imagem, para mim, eu adoro ela e ela é muito importante para a gente entender. A construção da religião está em construir e escrever para a eternidade. Vamos lá, vamos para mais uma imagem, Gabi, para a gente poder ainda curtir mais um pouco sobre essa sala. Vamos ver os Chabads. Vamos ver de pertinho a figura desses instrumentos. O Egito ele tem várias tradições de características mágicas, várias tradições em que justamente a gente só pode aproximar, não tem problema não. Várias tradições em que justamente nos remetem a poderios, a fórmulas, a elementos mágicos. De novo, isso é o que é retratado e trabalhado a partir dos sacerdotes. Os Chabads eram justamente pequenas imagens feitas de cera em que você teria um mágico, um mestre que o teria capacidade de animar. Os Chabads também eram guardados como decorações, enfeites, a ideia de que o espírito de alguém que você goste muito continuasse vivo e representado. Então, o seu espírito poderia ser aprisionado e mantido num Chabad. E como você tinha a relação, você poderia gerar as respostas a partir disso. O Tote vai ser muito importante para a gente entender essa própria construção do que é um Chabad. Mas vamos continuar no mundo dos mortos do Egito. É legal que muita gente tem a imagem que toda a câmara funerária egípcia é o sarcófago do Tutankhamon, né? E aí aqui a gente tem um banho de sarcófagos completamente diferentes, mas que ajudam a entender algumas dessas maneiras. Um caixão em forma de oratório,
que é justamente a ideia de algum tipo de representação. Um caixão com painel de olhos. Cara, isso é muito bom. Peraí, a gente vai mostrar lá no caixão, ele virado, a Gabi vai dar uma viradinha no caixão. Gabi, mostra o que é um caixão com olhos, por favor. Clicando no fonezinho, ele vai chamar para a gente poder mostrar os olhos do caixão. Ou talvez quando ele esteja virado para o outro. Não, chega no... Vamos lá no outro caixão, que eu acho que quando a gente vê o outro caixão do lado, a gente vai conseguir ver ele melhor. Não, o de trás, o de trás. Mas vamos lá, enquanto a gente está aqui... Museu virtual é isso, de vez em quando a gente vai ficar aí tentando entender, dar mais uma na setinha, na pretinha mesmo, dar mais uma na setinha pretinha, a setinha aqui no meio da tela. Isso, vem mais uma nela. Aí agora, olha lá os olhos, olha lá os olhos, olha lá, estão vendo? Estão vendo? Olha que fantástico. Aí você diz assim, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? O caixão tem um lugar para o morto ficar vendo. Aham! A ideia está tudo bem, olha que maneiro, cara. Cara, eu acho essas representações fora de série. Porque, de alguma forma, o que estava representando era isso. Você tem várias visões em que você trabalha. A maneira como você vai... Gente, vocês já pararam para pensar? A preocupação dos caixões, a maneira, o verniz, a forma, a dinâmica, isso é muito vivo. A gente considera isso valor. E aí, cada um desses caixões, cada uma dessas representações de sarcófago, elas têm um sentimento, elas têm uma forma. Por exemplo, aqui você tem uma forma inteira humana, no fragmento desse caixão. O caixão aqui do lado, olha que imagem legal. É toda uma forma humana, a representação como está, para dar uma ideia de continuidade. O cerimonial de morte é importante, a maneira como você vai é importante, a maneira como é retirado os seus órgãos no momento da mumificação. Você tem sacerdotes especialistas dentro desse processo. A ideia de que você precisa ter os deuses que eu também dizia que eram os deuses primordiais. A estátua aqui são os filhos de Horus, representados justamente aí o deus macaco, o deus águia. O Anubis está representado e a própria essa imagem, como isso vai estar representando, é o Deus vivo. E os caras, é uma mitologia egípcia que, de alguma forma, ela lida com a morte. Assim, gente, que coisa macabra ficar lidando com a morte o tempo todo. Não, não é esse o sentido. A morte para o egípcio, ela só acontece efetivamente quando você é esquecido. A morte para o egípcio, ela só acontece efetivamente quando você não tem mais sentido nesse processo. São o caixão do Vale das Rainhas, tá? Outra coisa que é importante. Os locais de câmara funerárias variam bastante. Lindíssima representação do Horus e da Águia do Horus. As duas coroas sobrepostas, uma com a outra, o faraó como unificador. O que significa a morte? Enquanto você tiver memória, herança, reconhecimento, você está vivo. A morte é quando você mergulha no caos profundo, é quando você deixa de existir enquanto ser, de maneira clara. Então, enquanto, de alguma forma, você é reconhecido, você é trabalhado, você está vivo. Você só estará morto, efetivamente, quando não mais te reconhecerem. Aqui a gente vai entrar agora num conjunto de sessões que é muito legal. São pequenas imagens que estão, muitas delas, encontradas em câmaras mortuárias, mas mostram muito da arte egípcia. A gente não tem nada que diga, por exemplo, que a única forma, uma única presença é somente na câmara mortuária. Não. Provavelmente, na morte, você retrata muito da vida, muito das formas como isso vai estar representado e como vai estar presente. Aí eu vejo muito esse símbolo no alto da cabeça. O que é isso? De alguma forma, é a própria representação da sua proteção, ou é toque, ou é a representação
do Horus, são as representações dos deuses, de alguma forma eles estão próximos. E, de novo, a grande parte desses materiais já são da reprodução da reprodução. O falcão, o socar aí representado, lembrando que Horus podia se modificar. Olha que Shabbat lindo! Olha que Shabbat lindo, bem feito, bem trabalhado e com as inscrições hieroglíficas. Mas, de novo, repara o período. É do período tardio. É de um período em que justamente você tentava dizer que o Egito continuava. Então, você tem uma representação do passado como legitimidade. Isso é muito importante da gente entender. Muito bonitas essas imagens, muito bonitas. Um amuleto em forma de Ouija, aí você pode ver aqui a representação ali do Anubis. A ideia desses vasos, muita gente conhece esses vasos do filme da Múmia, né? O Retorno da Múmia, a Múmia, que retrata essa busca do século XIX, retrata muito desses elementos, e aqui você colocava, o que era colocado aqui? Era colocado justamente os órgãos derretidos e retirados dos sujeitos. Então, em um deles podia ficar o coração, em outro deles ficavam as coisas que eram consideradas importantes, enquanto o corpo estava lá mumificado, com betume para ser mantido, partes do sujeito justamente iam para esses vasos para ficar compostos ali. A representação no Egito da morte, repito, da continuidade da morte, ela é fundamental. Que a gente vai conhecer alguns outros objetos muito legais sobre isso. O escaravelho de coração, o olho de Ouija, que muita gente conhece como olho de Horus, o amuleto representando os filhos de Horus. Cada um deles, gente, tem uma representação, tem um simbolismo. De novo, são recuperações, e não quer dizer já são tardias, mas ao mesmo tempo são fantásticas no sentido de reconhecimento da maneira como isso está colocado. Enquanto a Gabi vai dando uma circulada aí, mostrando, eu vou responder umas perguntas para vocês. Vamos lá. Que você tem uma representação, rapidinho, gente, desculpa. Você tem uma representação importante aqui de tumbas do Novo Império. É bem legal a gente tá percebendo aqui. Isso é bem interessante. Vamos lá, vamos continuar nosso passeio. Estou tirando mais algumas dúvidas enquanto a gente vai chegando na próxima sala. Vou deixar vocês com a vista panorâmica aqui. Vou lá, vamos tirar as dúvidas. Vamos então lá. Depois eu tiro mais dúvidas. Voltando, dá uma olhada que legal você tem nessa imagem. Aqui, isso normalmente são partes das representações mortuárias. O que está retratado nessa sala? São elementos do costume mortuário que acabam dando uma certa vivência, um certo olhar para a gente. Todos esses caixões, de alguma forma, eles têm uma representações. Aqui tem uma coisa que é bem interessante. O caixão antropóide
feminino utilizado para um homem. Aí você vai dizer o seguinte, o que aconteceu aqui? Não é incomum você ter também representações masculinas que passam a adotar formas femininas, tal qual mulheres que passam a ter essas representações masculinas. Rainha deixa eu ver se eu entendi, é um travesti no Egito Antigo? Não, ninguém está falando isso. Mas as representações abrem possibilidade de você ter uma amplitude de relações que a gente não conhece bem, que a gente não vê retratado e que a gente muitas vezes só imagina. Então, é legal a gente ver. Pode ser que só tenha acabado o caixão e você utilizou aquele que cabia e dava um tamanho, ou ainda você ter realmente, e não seria incomum, representações com outras características que são interessantes. É legal assim, a gente ter essa imagem. Eu lembro que, de novo, no Museu Nacional, muitas vezes era discutido esse elemento. Vocês viram ali a ideia de uma tampa falsa, né? A noção de que muitas vezes era roubado de uma múmia, aí você chegava, ou você tem a tampa falsa por conta da saída ou da forma ali. Tem roubo desde o Egito Antigo. Tem uma história que eu acho absolutamente fabulosa. Eu vou contar rapidinho esse papiro, é a coisa mais linda do mundo. Já já eu vou estar falando sobre ele, mas tem uma história que eu acho linda, que é um ladrão foi pego roubando uma tumba. Isso ainda é registro do documento do Egito Antigo. E quando esse ladrão foi pego sobre isso, foi contestado, mas você não tem medo, você não roubar dos mortos, você não acha um absurdo? E a resposta dele foi, olha, eu posso até achar, mas se ele é um Deus e ele é poderoso, se ele não quisesse que eu roubasse, ele me impediria. Dá uma paradinha, Gabi, dá uma paradinha. Essa é a pesagem do coração. Não, 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 volta, Gabi, volta, um pouquinho, um pouquinho. Para cá, para a pesagem do coração. Queria que todo mundo. Isso. Reparem bem. E temos aqui à nossa esquerda o Osíris representado. Osíris que tem justamente essa função de julgar. Você tem a representação dos deuses que tem a função de dar os relatos sobre a vida, os homens que estão chegando, a própria imagem do Horus ali, e a pesagem do coração. E quando você faz a pesagem do coração, repara, um coração e uma pena do outro lado, Anubis considerando, e isso você vai ter ali essa definição. Pode rodar o papiro agora. Esse papiro que vocês estão vendo, primeiro, ele é todo inscrito e você consegue perceber aquilo que eu falei da técnica. Todas as linhas verticais, todas cuidadosamente alinhadas, os desenhos eram feitos da mesma forma. Isso aqui, meus caros, é um dos livros mais importantes. Isso é uma representação do livro dos mortos. É uma representação tardia, não é o livro dos mortos da concepção mais antiga do mundo egípcio, mas, no entanto, eles nos ajudam a compreender. É retratado aqui a batalha entre os deuses, como Osíris vai se colocar para o mundo dos mortos, a função de cada um, e isso vai estar sendo cuidadosamente colocado e explicado nessas inscrições que vocês estão vendo a partir desses papiros. É fora de série. É fora de série. Vamos lá. Já trabalhamos muito sobre esses costumes funerários. Vamos conhecer um pouquinho mais, vamos rodar um pouquinho mais, que eu acho que é uma coisa legal. Vamos dar uma curtida, vamos olhar. Vou aproveitar, vou responder mais algumas perguntas, vou lendo aqui. Vamos dar um tempo aqui para a gente poder responder. Por favor, vamos parar nessa imagem ali, só um pouquinho da tumba de Nefertari, que é a coisa... Essa aqui, Gabi, essa aqui, esse vídeo, deixa rolar ele, por favor, vale a pena. É uma pena que a gente não consegue carregar o vídeo full,
mas dá para vocês terem uma grande ideia do que é o trabalho da arqueologia e do que é a recuperação da própria arqueologia. Eu explico para vocês o que está dito. Você tem a tentativa de recuperação do túmulo da Nefertari. Nefertari é uma das muitas. Você tem Hatshepsut, como eu já falei, você tem o Nexumamun, e você tentar reproduzir como é essa câmara, as cores, as representações é muito importante. E no caso dela, foi conseguido levantar muitos elementos das representações, tanto dos grupos aonde estão e como era essa câmara, de um jeito muito legal. E aí você conseguiu reproduzir praticamente toda a estrutura, e isso é fora de série. É fora de série. Vale a pena dar uma olhadinha, vale a pena dar uma atenção, entendeu? Que é as iconografias, os espaços como elas são colocadas, a ideia de uma faraó mulher, as representações de como ela é escolhida para poder ter aquela função. Isso, a partir da arqueologia, foi conseguido recuperar muito das cores, muito da forma possível de como eram as câmaras, o que elas significavam. Então, aquilo que a gente conhece como ruína, muitas vezes ela pode ser entendida ou representada dessa forma. Vamos lá, Gabi. E aqui você tem a oportunidade de se sentir dentro da tumba de Nefertari. As cores, a iconografia, a representação do faraó, a representação dos deuses conforme eles estão colocados, Osíris no mundo dos mortos, analisando justamente o faraó na representação do próprio Horus e como isso vai estar. Tudo isso que está escrito na parede, meus caros, há muito tempo se discutiu se eram desenhos ou seria uma linguagem, e aí você consegue reproduzir. Aí vai ser normalmente essas associações do Bui, como é conseguido adivinhar períodos de fartura, períodos de dificuldades. Então, tudo isso fica, contam passagens da vida, a influência dos deuses, processos de como isso está retratado. Você pode ver esse céu azul representado ali. É muito legal, é muito bonito. É muito bonito. Vamos lá, Gabi. É legal como vem do mundo antigo para a gente poder chegar e para a gente poder curtir. Vamos lá, vou responder mais algumas perguntas enquanto a gente dá uma caminhada. Esse é um pedaço de uma experiência sensorial. Seria muito legal, mas aí é mais para quando tivermos em outro momento, não deixar de ir, aproveitar. Tem um playzinho ali que depois vocês podem ver. Entendeu? Aliás, isso é importante. O museu está aberto. O museu está aberto. O museu está aberto. Os museus estão vivos. Os espaços estão vivos. Vocês não podem perder a filmagem. Vamos lá. Vamos fazer o nosso encerramento formal. Vamos curtir um pouquinho mais sobre isso. Vamos colocar nessa imagem aí que vocês estão vendo. Isso é uma imagem que retrata a busca, o garimpo, o roubo de muitas das imagens que a gente tem. A gente fez um panorama, a gente curtiu juntos um pouco da história egípcia. Aqui você está retratando o como muitas vezes você acaba tirando, quando o criar de alguma forma é também retirar, é também não ter mais. A arqueologia, apesar dela ser fabulosa, quando ela retira algo do seu local, ela também é destruidora,
outra pessoa não tem essa oportunidade mais, outra dinâmica não tem mais como ela está presente. O rolê carioca, ele é um exercício de cultura e de ocupação da cidade. A ocupação da cidade não se dá somente por um momento, por uma forma, ela pela significação da cidade. A cidade do Rio de Janeiro é significativa pelo que ela dá e pelo que ela proporciona. Eu, nesse rolê carioca, eu pude retomar com vocês e lembrar algumas que vivi muitas vezes no Museu Nacional. Eu, nesse rolê carioca, eu tive a oportunidade com vocês de trocar um pouco mais sobre a história do Egito, coisa que muitas vezes eu falo muito para meus poucos alunos que assistem às minhas aulas. Eu espero que a gente tenha conseguido curtir